Shalom! Hoje nós estamos aqui com um assunto polêmico, um assunto que muitas pessoas ficam perdidas nele, leem e ouvem muitas coisas em muitos lugares e antes mesmo de ter uma posição sólida, você fica escravo de uma opinião e você não é livre para uma decisão. Esse vídeo é para você ficar livre para uma decisão, sem condenação. Nós vamos falar sobre enfeites de Natal. Há um vídeo anterior eu falei sobre o Natal em si, qual foi a origem do Natal, devemos celebrar ou não. E nós chegamos a uma conclusão que, mesmo sabendo que Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, celebre a festa dos tabernáculos, não deixe de celebrar, celebre o Natal, celebre Jesus todos os dias, todos os meses, porque Jesus é o plano perfeito de Deus Pai, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse é o plano perfeito de Deus e devemos celebrar o momento em que ele veio ao mundo para nos salvar, para nos resgatar, para nos libertar. Como eu disse, este vídeo é para falar sobre enfeite de Natal. Até alguns anos atrás não havia essa polêmica, não havia essa discussão, mas de uns 15, 20 anos para cá, essa polêmica surgiu devido a algumas descobertas que nós vamos falar sobre elas aqui para você decidir. Eu coloco, eu não coloco, eu me sinto à vontade para fazer isso ou não, é errado ou é certo. O importante é você ler comigo Gálatas 5, versículo 1, o que o Senhor deixou para você. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu vou falar primeiro de um enfeite que alguns polemizam e dizem, não, eu não coloco vela decorativa, porque velas são usadas para adoração a deuses e a santos e tanto outros tipos de adoração, é usado como algo para esoterismo. Olha, vamos parar para pensar, a vela, ela ilumina, ela pode ser usada para iluminar, ela pode ser usada como aromática, ela pode ser usada como enfeite, simplesmente porque você está colocando com a intenção de enfeite ou a intenção de ser aromática. Mas você não está usando com outra finalidade, nem para adoração de deuses e nada errado, nada que quebre um princípio bíblico. Então, qual é o problema de você usar uma vela? Bom, eu já coloquei qual é a minha opinião em relação à vela. Por que no Natal, então, não colocar uma vela com um enfeite com as cores do Natal, vermelho e verde, e uma vela decorativa no meio? Bom, aqui atrás de mim vocês estão vendo uma vela decorativa, ela é completamente decorativa. Essa é a minha decisão, em cima de algo que eu não estou quebrando princípios bíblicos, é decoração. Antes de você colocar nos comentários alguma coisa sobre o próximo assunto que eu vou falar, árvore de Natal, que é o mais polêmico de todos, espere, ouça até o fim. Aí sim você comenta ou você faz o que você quiser, mas neste momento ouça até o fim. Há algum tempo atrás algumas pessoas começaram a pesquisar e viram qual é a origem da árvore de Natal. Árvore, desde muito tempo que a árvore ela é adorada em várias culturas pagãs. Nós temos uma história na Bíblia que eu falei no vídeo passado, mas eu repito. Quando você lê em Gênesis capítulo 10, você encontra Nimrod. Nimrod foi um líder profano, um líder contra Deus, e ele que estava, o reinado dele, o império dele foi em Babel, nem precisa falar mais, não é? De tanto que ele era contra Deus, Babel é confusão, a torre de Babel. Mas Nimrod, ele se auto-intitulava um semideus, e quando ele morreu,
a mãe dele, Semíramis, teve grande problema para explicar como que um semideus morria, se ele era imortal, como que ele se tornou mortal. Então ela disse, porque ela queria continuar sendo importante, como a mãe de Nimrod. Então ela engravidou e ela mentiu e disse que aquela gravidez, ela era uma gravidez sobrenatural, porque era Nimrod reencarnando. E quando essa criança nasceu, que era uma gravidez normal, ela engravidou por vias normais, e quando as pessoas acreditaram que era Nimrod, então ela disse que aqueles que quisessem adorar a Nimrod, que veio reencarnado em Tammuz, que colocasse presentes embaixo da árvore. E é por isso que muitas pessoas não usam árvore de Natal. Mas a adoração à árvore vem de longe. Os egípcios, eles usavam como símbolo de fertilidade e de produtividade, vitalidade. E não só os egípcios, mas os romanos também enfeitavam o templo dos seus deuses com árvore. Mas eu faço uma pergunta para você: quem é que fez a árvore? Deus. Deus que fez a árvore. E Deus que criou a árvore. O que o homem fez com a árvore depois é que é errado. Mas vamos continuar no raciocínio para depois você decidir. A árvore de Natal, no Natal, ela só tem 500 anos. Ela começou na Alemanha, esse costume. Ali, padeiros alemães, eles começaram por causa da fertilidade. Não estou falando que é nada cristão. Eu estou falando que por causa também da fertilidade e da produtividade e da vitalidade. Lembrando que nessas regiões o Natal é no inverno. Então eles, tipo assim, adorando a deuses para que viesse logo a primavera e eles tivessem muita produtividade, fertilidade. Esses padeiros, eles começaram com o hábito de enfeitar árvores no Natal com frutas, com sempre comida, nozes, biscoitos, e as crianças poderiam chacoalhar a árvore e comer no Ano Novo. Esse foi um hábito que ficou um costume só na Alemanha, até que a Rainha Vitória levou este hábito da Alemanha para a Inglaterra e ela popularizou. E assim popularizou e todo mundo começou a ter o hábito de fazer árvore de Natal no Natal. Então, a árvore de Natal no Natal não tem a ver com os egípcios, não tem a ver com os romanos, também não tem a ver com Semíramis, tem a ver com este hábito, 500 anos atrás, de alemães, que da mesma forma que os egípcios adoravam, que os romanos adoravam, que Semíramis ensinou a adorar, os babilônios adoravam, e agora, há 500 anos atrás, os alemães também, com adoração, estabeleceram este costume. Minha opinião, seja livre. E você que não quer fazer a árvore, não condene quem faz. Isso que é importante. Você tomou uma decisão, não, eu não me sinto confortável, porque a origem foi pagã, porque a origem foi para deuses. Os padeiros não era por causa de Jesus que estavam fazendo a árvore. Mas se uma pessoa estiver fazendo a árvore, montando a árvore para Jesus, não condene. Vamos parar de discussão e divisão dentro das próprias famílias. Eu mesma, há anos atrás, radicalizei. E eu comecei meio que, eu confesso, que eu meio que olhava torto. Eu falei, como assim? Poxa, não entende que isso não faz parte, que a verdadeira decoração é a decoração que Deus nos ensinou na festa dos tabernáculos. Mas ao invés de você ficar, aí eu decidi, não, isso está trazendo divisão, isso está trazendo conflito. Se fala mais sobre a árvore de Natal do que de Jesus. Sabe de uma coisa? Eu vou tomar a minha decisão e eu não vou condenar ninguém. E quem estiver montando a árvore de Natal, está montando porque ele sente que assim ele está decorando a casa dele para Jesus. Minha opção pessoal, eu
Hoje, mesmo pensando dessa forma, mesmo flexibilizando, não condenando e não achando errado, eu, assim, particularmente, eu prefiro, na minha casa, usar enfeite, pisca-pisca, as cores do Natal. Cada um toma a sua decisão. Vamos ser livres, como Gálatas 5:1 disse, que para a liberdade foi que Cristo te chamou. Se você estivesse fazendo algo para deuses, mas você não está, aquela pessoa que está montando é porque ela ama Jesus, ela quer celebrar o Natal para Jesus. Ao invés de ficar brigando uns com os outros, vamos fazer um Natal diferente, um Natal com mais confraternização, com mais paz, com mais alegria, com mais gratidão a Deus, pensando mais em Deus do que no consumismo, sabendo que o mais importante é estar com a família, é sorrir, mais do que qualquer tipo de presente. Então vamos trazer um Natal diferente e não condenar ninguém. Mas ainda tem outros enfeites para a gente falar. Eu já falei da vela, eu já falei da árvore, e existe um outro polêmico também, que é a guirlanda. Eu vou ler para você por que muitos não querem usar a guirlanda. Guirlanda significa um adorno de chamamento e, consequentemente, era considerado uma porta de entrada para deuses, razão pela qual, em geral, se colocam as guirlandas nas portas como sinal de boas-vindas aos deuses. E a maior parte dos deuses pagãos do Egito aparecem sempre com a guirlanda na cabeça. Bom, gente, mas isso eram eles que faziam a guirlanda e colocavam com essa intenção para chamar deuses. Agora, se você fizer uma guirlanda só de enfeite, você não está chamando um deus que não é o teu Deus para dentro da tua casa. Por isso que eu estou te dizendo. Eu vou te explicar melhor. Cuidado com o radicalismo. Eu sou do tempo, sou antiga, gente. Eu sou do tempo que quando surgiu o código de barra, as pessoas não queriam mais comprar produtos que tivessem código de barra, porque isso era o anticristo. E aí? Passou essa onda gospel, e todo mundo voltou a comprar porque viu que não tinha nada a ver. Depois teve uma outra onda. Não podemos ter no cartão de crédito, quando muitos me perguntavam, logo que o cartão de crédito começou a usar chip, aí eu não quero o meu cartão de crédito com chip, porque isso é do anticristo. Eu tenho o meu, isso facilita. Não é. Olha, tem muita coisa antes para acontecer. Isso eu estava falando de anos e anos e anos atrás. Eu falei, gente, tem muita coisa para acontecer antes do anticristo se manifestar com qualquer tipo, como código de barra ou como chip no cartão de crédito. A sociedade está sendo preparada para que ele chegue, mas isso ainda não é ele. Depois, quando a igreja começou a falar sobre guerra espiritual, apareceram dois radicalismos. Que não podia usar a bandeira de Israel porque era idolatria. Eu falei, como assim? Eu tenho a bandeira do Brasil porque eu amo a minha nação, eu tenho a bandeira de Israel porque eu amo Israel, assim como eu tenho também a bandeira de Angola porque eu amo Angola, eu amo missões, eu amo nações. Eu tenho muita coisa com bandeira porque eu amo nações e eu amo missões. Isso não é adoração, isso é paixão pelo ID. Então, como assim isso é? Isso é escravizante. Depois apareceu uma outra onda de que a estrela de Davi, que é um símbolo de Israel, não é um símbolo bíblico, mas é um símbolo nacional, e que tivesse círculo ao redor, que era demoníaco. Que isso, gente? Como assim? De onde surgiu isso? O pentagrama, sim, é usado na adoração de satanista, mas a estrela de Israel, a estrela de Davi, ela tem 6 pontas, como assim? Aí depois surgiu, quanta loucura, né? Depois surgiu, entre assuntos de guerra espiritual, que não podia usar vermelho e preto, porque era uma entidade que amava essa cor. Peraí, quem fez a cor? Eu sou livre. Você leu? Vou ler de novo.
para a liberdade foi que Cristo nos libertou, por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, é o que Jesus disse para os judeus: olha, o sábado é para o homem, não o homem para o sábado. Não fique escravizado, não pode fazer, não pode apertar o elevador, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é outro assunto, mas voltando. Você vê quantas coisas escravizantes? E eu falei, gente, é libertador você saber que todas as cores pertencem a Deus. Deus criou todas as cores, então não tem a pessoa que usar essa cor porque está dedicada a uma entidade, aí é com ela. Mas eu posso usar qualquer cor. Por isso que eu estou falando para você, não brigue. Ah, não, você está com uma guirlanda e você está chamando divindades, entidades para entrar na tua casa. Tá nada. É um enfeite que ela decidiu colocar na porta dela. E você tem que respeitar. E não sair aí apontando o dedo para todo mundo. Então, talvez esse vídeo não seja tão agradável para você ver, porque talvez você tenha essa posição radical, talvez você nem concorde comigo, mas eu sou livre em Cristo Jesus e mais vale a unidade com os meus irmãos, a paz, o amor entre a família, do que você radicalizar. E agora, o que quebra o princípio bíblico tem que ser radical. Você tem que ser radical com a mentira, você tem que ser radical com a prostituição, com a lascívia. Seja radical e não aceite de jeito nenhum, sabe? Seja radical com pensamentos impuros, seja radical com todos os pecados, com tudo que quebra princípio, prejudicar o irmão, caluniar, odiar, não perdoar. Seja radical com tudo aquilo que quebra princípio bíblico, mas não seja radical e religioso a ponto de dividir famílias e ficar estendendo o dedo para condenar. E ainda tem duas últimas coisas para falar para você. O presépio. O presépio, tudo bem que o presépio não foi daquele jeito. E se você pode me dizer que você não tem presépio, porque na palavra diz para não fazer imagem, a semelhança, nem de homem, nem de animal, nada. Só cultuar a Deus, não ter nenhum tipo de imagem. Mas tem pessoas que amam o presépio. Eu não vejo idolatria no presépio, eu vejo que ela gosta de ter uma cena do que aconteceu, a despeito dessa cena estar errada. Por que essa cena está errada? Porque Jesus, ele não nasceu, a manjedoura não é aquela manjedoura do presépio. Aquela manjedoura, ela é assim, sempre no presépio tem uma construção bonitinha, com palha, e não é. A manjedoura é uma gruta lá em Belém. Inclusive, quando você for comigo para Israel, eu te levo, mostrando uma dessas grutas. Os animais no inverno, dezembro, eles ficavam dentro dessas grutas como proteção para suportar o frio radical. Então ali dentro eles defecavam, urinavam e se alimentavam. É um lugar escuro, úmido e fétido. E então não tem nada de romântico, nada de limpo. E foi neste ambiente que Jesus nasceu, numa manjedoura, numa gruta, numa caverna. E assim, isso era hábito daquele tempo, ter para os animais não morrerem de frio, de hipotermia, porque era inverno. Dezembro é inverno em Israel. Bom, então é uma cena que está retratada errada. Até mesmo os reis que estão na cena do presépio, é errado porque eles não estavam no dia do nascimento. Eles visitaram Jesus depois. Jesus já estava numa casa e não na gruta, não ali no estábulo, não ali como está escrito, né? Não na manjedoura, como eu disse, quando eu falei de estábulo, porque se assemelha aos estábulos, mas se assemelha no sentido de que é algo protegido, mas é na rocha, é uma gruta, tá? A manjedoura é uma rocha, uma caverna, usando melhor a imagem para você. Vai comigo para Israel que você vê essa manjedoura. E então, tá retratado errado? Tá. Você tem que falar, você que coloca essa imagem
romantizada, ensine a seus filhos, olha, não foi assim, foi algo, o sacrifício de Jesus já começou no seu nascimento, foi num lugar feio, escuro, mal cheiroso, sem nada, sem nenhum tipo de conforto nem de limpeza, não, muito menos nada esterilizado. Então é esse o ambiente em que Jesus, por amor a você, ele veio ao mundo. Você pode falar isso, né? Por isso que eu estou falando, presépio. Então, minhas decisões pessoais, eu não tenho o presépio porque eu não acho, é uma imagem que não retrata a verdade para mim, mas não condeno quem tem. Eu decidi não colocar de anos para cá a árvore, mas simplesmente porque eu substituí por outros enfeites. Então eu não deixei de enfeitar. Eu só decidi, como eu disse, pelo pisca-pisca, pela vela, por adornos vermelho e verde e simplesmente isso. E o último assunto é o Papai Noel. Sobre o Papai Noel, na verdade, o Papai Noel é São Nicolau, é um santo. E eu vou ler para você, porque fica muito melhor eu ler para você essa lenda, né? Essa lenda não, como que surgiu o Papai Noel, que na verdade, a figura do Pai Natal tem origem na história de São Nicolau, um santo, especialmente porque ele foi canonizado, um santo especialmente querido pelos cristãos ortodoxos e em particular pelos russos. São Nicolau, quando jovem, viajava muito, ficou a conhecer a Palestina e o Egito. E por onde passava, ficava na memória das pessoas devido à sua bondade. Ele era um homem muito bom. E o costume que ele tinha de dar presente a crianças necessitadas, foi isso que ficou na memória das pessoas. Conta-se que o primeiro presente que São Nicolau ele deu foram moedas de ouro entregues a 3 meninas pobres quando voltou à sua cidade natal, na província Patara, na província de Lícia, Ásia Menor. Ele foi declarado então bispo da cidade de Mira. Essa é a lenda, essa é a história, não lenda, essa é a história de São Nicolau. Se você perguntar, hoje, meu filho é adulto, mas desde que ele era criança, eu tomei a decisão de levar a mente dele para Jesus e que ele entendesse que o maior presente é Jesus. É claro que eu sempre o presenteei, mas ele sabia que era eu presenteando, que eram os pais presenteando. Mas essa é uma decisão pessoal, porque eu não queria, assim, a despeito de ser uma ilusão, faz parte da infância. Ele não deixou de ter a sua infância e quando ele ia para a escola ele não era diferente, ele via Papai Noel, ele sabia, ele no colégio se tinha que tirar foto, ele tirava foto com o Papai Noel, mas na minha casa eu decidi não, eu decidi que ele tinha que saber que Jesus é o nosso presente, e essa é uma decisão pessoal, tá? Que Jesus é o nosso presente e que eu, por amá-lo, daria presente a ele sempre, por ocasião do Natal, mas eu preferi colocar Jesus em primeiro lugar. Queridos, em resumo, você, depois de ouvir, você toma a sua decisão, mas faça uma coisa, seja livre e não condene, e tome a decisão para a sua casa e para a sua vida, porque quando você faz isso, você está vivendo em paz. Então, que o Senhor te abençoe e não esqueça, curta o vídeo, porque isso vai ajudar muito o canal, compartilha com alguém, e se você ainda não é inscrito, se inscreve, e se você não está na área de membros, vai lá e se inscreve, porque tem muitos cursos importantes para você. Que Deus te abençoe.